Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais uma semana de estudos da lição da Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Estamos iniciando a lição de número 9, que tem como título geral dessa semana Salmos, parte 2. Lembrando que na semana passada estudamos os Salmos, parte um, e hoje estamos dando sequência em mais um resumo da lição da Escola Sabatina, na parte de número 2, destacando o livro de Salmos. E o verso para memorizar dessa semana se encontra no livro de Salmos, capítulo 67, versículo 13 e 4, que diz o seguinte: Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. A parte introdutória de sábado destaca que, muitas vezes, ao pensar nos eventos finais, destacamos as bestas e os poderes do Apocalipse. Esses elementos são importantes, pois Deus os revelou para serem compreendidos, como está lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 3. As profecias também tratam de temas centrais, como pecado, sofrimento, juízo, batalha entre o bem e o mal, justiça e injustiça e também perseguição ao povo de Deus. E o guia de estudos de hoje, sábado à tarde, também está destacando que os salmos abordam estas questões profundamente, expressando diversas emoções humanas. Israel aparece se preparando para as batalhas espirituais. Indivíduos questionam a demora de Deus em lidar com o mal. O santuário, por exemplo, é apresentado como o local de respostas. A ênfase constante em Deus como Criador. Então, são pautas, né, que o livro de Salmos apresenta, e é extremamente importante a gente se aprofundar não só no livro, nos livros proféticos, né, como foi destacado aqui, onde destaca as bestas, os poderes, mas também nós temos um olhar todo especial para toda a Bíblia, mas trabalhando aqui a temática que nós estamos estudando desde a semana passada, que é o livro dos Salmos. E é interessante que, quando nós estudamos o livro dos Salmos, ele continua, né, se aprofundando nessas compreensões, que são verdades importantes também. Se a gente retornar um pouquinho e analisar o verso para memorizar, pegando como exemplo, no Salmo 67, versículo 13 e 4, ali o salmista, ele expressa, querido amigo, querida amiga, o desejo de que todas as nações louvem a Deus. Ou seja, reconhecer Deus como justo, juiz e guia das nações também é frisado nesses versos. Destaca também sobre a justiça divina, que não é apenas para Israel, mas é uma justiça universal, estendendo-se a todos os povos, né, de todo o mundo. E também o verso ele ressalta a missão global e a esperança, né, messiânica de um mundo em que todas as nações o adorem. Então, o verso para memorizar, pegando como exemplo, o livro de Salmos, capítulo 67, verso 13 e 4, destacando todos esses elementos que são extremamente importantes e estão no livro dos Salmos, por isso que tem essa importância a gente destacar. A parte introdutória de sábado também citou Apocalipse capítulo 1, verso 3, né, que ali é a bem-aventurança, né, que é na verdade uma promessa, né, a quem lê, ouve e guarda as palavras dessa profecia, como está no verso 13 do capítulo 1 do livro do Apocalipse. E isto, né, querido professor e querida professora, destaca a importância do entendimento das profecias no livro do Apocalipse. E também destaca um outro ponto que é a urgência, ou seja, o tempo está próximo. Então, tanto na leitura, como no estudo, como também no guardar, ou seja, no praticar,
Isso é fundamental quando a gente estuda a palavra de Deus como um todo, mas especial esses livros proféticos. Um outro ponto que eu queria destacar, além desses que eu já destaquei, é sobre a questão eh, que a Bíblia ela incentiva, né, a vigilância e também a preparação espiritual para os tempos finais. E aí você pode se perguntar por que que nós devemos, né, estudar as profecias e os eventos finais, pegando como gancho Apocalipse capítulo 1, verso 3. Por quê? Porque ali temos revelações divinas que são extremamente importantes para os nossos dias e também para a nossa compreensão e também para o nosso preparo. Ou seja, elas lidam, como diz o guia de estudo de hoje, com temas centrais da existência humana, como o pecado, a justiça, o sofrimento e também a redenção. E aí a gente volta novamente, qual é a importância então da gente ler o livro dos Salmos nesse contexto? O livro de Salmos, querido amigo, querida amiga, eles tratam das mesmas questões que as profecias do Apocalipse, por exemplo, aborda, mas de uma maneira emocional e experimental. Ou seja, eles revelam o clamor humano por justiça e também a confiança em Deus como Criador e Juiz. Quando a gente lê e estuda o livro de Salmos, né? Como a gente estudou na semana passada, estamos aqui dando sequência. O livro de Salmos eles conectam elementos como adoração, a oração e também a confiança na direção divina, especialmente em tempos de crise. E aqui a gente pode tirar algumas lições importantes. Eu quero finalizar com essas lições. Por exemplo, a primeira lição é que devemos estudar tanto as profecias quanto os salmos, pois ambos nos preparam para os desafios espirituais e emocionais nos últimos dias. Esse ponto emocional e espiritual, por quê? Porque tem muitas questões que ali os autores do livro de Salmos, né, como Davi e outros, destacam que, além deles serem seres humanos, que também têm emoções, também têm as suas lutas, mas também têm desafios espirituais que todos nós temos também nos nossos dias. Uma segunda lição é que Deus é um juiz justo e um guia fiel, digno de confiança, mesmo quando não entendemos seus métodos ou o tempo, né, de suas ações. Isso é muito comum também acontecer nos nossos dias, né? Muitas vezes nós não entendemos a ação de Deus, mas é importante nós termos confiança. E uma terceira lição é que a adoração a Deus deve ser o quê? Global e missionária, ou seja, alcançando todas as nações com a mensagem da salvação. Eu quero eh, finalizar com uma citação de Ellen White, inspirada por Deus, abordando sobre a importância da profecia. Ela diz, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, na página 704, que aos professos filhos de Deus cabe estudar cuidadosamente as profecias e todos devem procurar conhecer os sinais dos tempos. Então é fundamental nós termos esse entendimento. Estudamos então a parte introdutória de sábado à tarde, dia 24 de maio de 2025, e fica o convite para que você possa acompanhar os nossos resumos aqui no canal Escola da Esperança ao longo dessa semana e que Deus te abençoe, que Deus abençoe também a tua família, as tuas atividades e que Deus abençoe os nossos resumos aqui no canal Escola da Esperança.